Queridos irmãos, queridas irmãs do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, paz e bem. Hoje é dia 25 de maio, sábado da 7ª semana do tempo comum. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao 16. O Evangelho de hoje é um texto bastante curto, mas muito interessante. As pessoas trazem até Jesus crianças e pedem que Jesus toque nelas. É importante notar que na Bíblia, várias vezes nós conhecemos a expressão tantos homens, sem contar mulheres e crianças. Portanto, na mentalidade judaica da época e também religiosa, as crianças contavam pouco, assim como as mulheres. E Jesus mostra-se que fazendo tantas inovações. E uma dessas inovações é justamente integrar aquelas categorias de pessoas que estavam marginalizadas. Assim, Jesus acolhe as mulheres, acolhe as pessoas doentes, as pessoas endemoniadas, as pessoas pecadoras, os leprosos. E no Evangelho de hoje nos mostra Jesus acolhendo também as crianças. No texto não se diz quem foi que trouxe as crianças, mas possivelmente foram os pais e as mães que, conhecendo a fama de Jesus, o jeito de Jesus atuar, levaram as crianças até Jesus, pedindo que Jesus, que era um mestre, não como os mestres da época, mas alguém que tinha autoridade, portanto, que o próprio Jesus as abençoasse. E é interessante a atitude dos discípulos. Os discípulos repreendiam os pais. Nós devemos entender que, para a mentalidade judaica da época, os meninos adquiriam a sua maioridade aos 12 anos e as meninas aos 13 anos. Portanto, as crianças não eram objeto, segundo os discípulos, da evangelização de Jesus. Mas também, assim como em outros lugares, os discípulos também, às vezes, querem manter aquela exclusividade de Jesus somente para eles. Então, Jesus também repreende os discípulos, e Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Portanto, Jesus não só acolhe as crianças, mas usa as próprias crianças como um exemplo. De fato, as crianças são símbolo da simplicidade, da humildade, não têm os interesses, às vezes, gananciosos que as pessoas adultas têm. E, portanto, Jesus toca as crianças, Jesus abençoa e ainda compara as crianças como aqueles que são os privilegiados no reino de Deus, assim como os pobres e outras categorias que Jesus privilegiou. E Jesus ainda vai mais longe e diz: quem recebe o reino de Deus como uma criança, entra nele. Quem não recebe como uma criança, não entrará no reino de Deus. Isso é muito importante. Ou seja, para nós entrarmos no reino, nós precisamos nos despojar de tantas coisas que nos engrandecem, despojar-se de tantas coisas que atrapalham o projeto do reino. Então, Jesus utiliza justamente o exemplo das crianças, que são simples, que são puras, e que não têm tantos interesses, às vezes escusos, como são as pessoas adultas, e nesse caso aqui, os próprios discípulos. Então, Jesus acolhe as crianças, abençoa, impondo as mãos. Com certeza, quantos pais que ali estavam, tinham algumas crianças até com doenças, com alguns problemas, e assim como hoje também, os pais levam as crianças para o padre, para os ministros, para que estes os abençoem. Então, que bom que as crianças recebem a acolhida de Jesus. E Jesus, mais uma vez, então, compara a entrada no reino de Deus com a simplicidade das crianças. E nós temos um caso que eu gostaria de citar, de um engenheiro italiano chamado Vito Alfiero Fontana. Ele era um fabricante de minas, de armas, que eram usadas para matar os outros. E um dia o seu filho, ao voltar da catequese, perguntou se: pai, o senhor fabrica esse tipo de armas?
Nós vivemos desse tipo de negócio? E o pai disse, sim, é isso. O filho disse, pai, então o senhor é um assassino. E o pai, a partir desse gesto da criança, a partir dessa interrogação que a criança faz, né, Vitor Fontana mudou totalmente a sua vida, fechou a fábrica de armas e se tornou, né, uma pessoa a serviço da paz, foi recebido pelo Papa Francisco e faz um trabalho maravilhoso hoje nos lugares onde se desmontam as minas. Ou seja, enquanto aquele senhor usava dos seus privilégios para ganhar dinheiro e para matar os outros, ele estava, de fato, longe do reino de Deus. E é justamente uma criança de 8 anos que o fez mudar de vida e que o fez tornar-se alguém, né, a serviço do reino e dos pobres. Meus irmãos, minhas irmãs, então esse texto de hoje é muito importante para os nossos dias. Nós vivemos numa sociedade egoísta, com tantos interesses, e, portanto, Jesus nos ensina, né, que nós precisamos ter a simplicidade e a humildade das crianças. Só assim nós podemos servir ao reino. Só assim nós podemos nos colocar a serviço, né, de um mundo melhor. Se o mundo fosse governado pelas pessoas que tivessem a mentalidade das crianças, nós não teríamos tantas guerras, tantas injustiças, tanta fome como nós temos hoje. O Evangelho de hoje, portanto, nos convida à conversão, à mudança de mentalidade. Termos, sim, um coração como as crianças. Deixar-se também nós acolher por Jesus, que nos abraça, nos acolhe, nos abençoa. Mas para isso, nós devemos também nos tornar como criança. Que o Espírito Santo nos ilumine nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, né, também em solidariedade com todo o povo do Rio Grande do Sul, vítima das enchentes, né, e que nós tenhamos esse coração de crianças. E assim nós podemos entrar no reino de Deus. Paz e bem.